não é que a farmácia não esteja crescendo, mas existe aí um problema de gestão, gerenciamento. Muitas vezes não só gerenciamento de processos, mas até gestão financeira. Então é muito importante você ter dados em mãos, números em mãos, para que nós possamos entender onde está a causa do problema, né? Levantar. Quando você tem essa dor de não crescimento, você vai avaliar processos, produtos e pessoas, tá? Olá, seja muito bem-vinda a mais um ABcast Podcast que vai ajudar você, farmacêutico, dono de farmácia, profissional da área, a crescer nesse mercado de cosméticos, medicamentos e suplementos. Aqui é a Alana Bezerra, sou diretora da B Consultoria Farmacêutica e o nosso tema de hoje é: minha farmácia não está crescendo. E agora? Bom, mas antes de mais nada, quero te convidar a se inscrever aqui no canal se você não está inscrito. Compartilhe esse vídeo para o máximo número de pessoas. E, claro, ative aqui o sininho que toda semana você vai receber conteúdo gratuito por aqui, tá? Bom, minha farmácia não está crescendo. E agora? É uma demanda, né? Eu trouxe esse tema para cá porque é uma demanda que eu estou sempre recebendo. Nós fazemos reuniões consultivas, né, reuniões de diagnóstico com alguns clientes apresentando essa dor, tá? E assim, falar que uma farmácia não está crescendo é muito preocupante. Por quê? Porque atualmente são apenas 8.500 farmácias magistrais em todo o Brasil, tá? Segundo dados da Anfarmag. Segundo, porque é um mercado que vende muito fácil, né? Você vende sem querer vender. Então, se tua farmácia não está crescendo, a gente precisa primeiramente entender que não está crescendo na velocidade que você gostaria que ela estivesse crescendo, não está crescendo em termos de margem de lucro, tá? Não está crescendo em termos de equipe, de pessoal, de repente a farmácia está crescendo bem, mas não cresceu em estrutura física, não cresceu em equipe, tá? Então, tudo isso tem que ser avaliado, tá? Então, assim, primeiro ponto que eu queria deixar claro aqui. Se tua farmácia, ela fatura 100 mil reais e você tem uma margem de lucro de 40 mil, né, Alana, ela vem crescendo em passos lentos, mas a minha margem de lucro é boa, né? Legal, isso é muito bom, certo? Agora, essa questão de faturamento é muito relativo, porque de repente a farmácia está faturando 500 mil, meio milhão, mas não está tendo nenhum lucro, não está sobrando nada. Então, realmente tem que rever, tá? Então, essa questão de crescimento é muito relativo. Não é porque tua farmácia... Alana, minha farmácia faturou 1 milhão em 2024 e tá aí com uma perspectiva para faturar 1,5 milhão, com a margem de lucro ali de 20%, 30%. Então, ok. Tá bem? Você vai crescer ali 50%, né? De 1 milhão para 1,5 milhão. Então, muito bom. E a margem de lucro está se mantendo. Agora, teu faturamento está aumentando. Tu teve que aumentar o teu time, tua equipe. E tua margem de lucro está reduzindo. Vamos rever, tá? Então, realmente é um crescimento ou não? Então, primeiro que essa questão de crescimento é muito relativo. De repente, você não cresceu nada em termos de faturamento, mas está até com a lucratividade melhor, está produzindo mais. Então, tem que se avaliar. Como você deve avaliar? Primeiro ponto que eu falo para todo mundo. Quando a gente vai fazer essa reunião consultiva, né, de diagnóstico, eu sempre começo fazendo perguntas. Qual é o problema de eu começar essas perguntas? Que eu percebo que a maioria dos donos de farmácia não tem as respostas. Então, perguntas relacionadas ao que a gente chama de KPIs, indicadores de desempenho.
Então, eu percebo que o dono da farmácia, e aí eu vejo logo que não é que a farmácia não esteja crescendo, mas existe aí um problema de gestão, gerenciamento. Muitas vezes não só gerenciamento de processos, mas até gestão financeira. E eu sei, eu sou farmacêutica e eu sei que é muito, assim, é um desafio para nós farmacêuticos fazermos a gestão financeira do próprio negócio, né? Nós temos muitas habilidades técnicas. A parte de gestão a gente tem que desenvolver. Mas, por exemplo, aqui trazendo para a minha experiência e o que eu levo também para muitos dos nossos clientes. Você pode contar com a consultoria financeira. Na realidade, grandes empresas têm sua consultoria financeira para avaliar os indicadores financeiros, tá? Gestão comercial fundamental. Você ter em mãos quantas fórmulas, o número de atendimentos, o número de orçamentos que são realizados no dia e desses orçamentos, qual o percentual de rejeição. Indicadores relacionados à produtividade, já falei aqui também em outros conteúdos aqui do canal. Qual está sendo a produtividade do teu laboratório, da tua equipe? Alana, meu laboratório produz 1.000 fórmulas por dia. Meu laboratório produz 500 fórmulas por dia. O laboratório de sólidos produz 100 fórmulas por dia, semissólidos 100 fórmulas por dia. Dessas 100 fórmulas, eu tenho aqui o meu encapsulador produz 40, eu tenho tantos encapsuladores, né, que são as pessoas, ele encapsula X fórmulas por dia. Meu pesador pesa Y fórmulas por dia, você está entendendo? Então, é muito importante você ter dados em mãos, números em mãos, para que nós possamos entender onde está a causa do problema, né, levantado. Então, muitas vezes, o que é que eu recebo também, né? A Alana, o dono da farmácia, chega me relatando que a equipe dele precisa de treinamento, né? A minha equipe precisa de treinamento, os processos não estão tendo muita reclamação, um exemplo, tá? Só que muitas vezes a equipe dele, ela tem até um mínimo de capacitação. Claro que treinamento nunca é demais, mas a causa maior do problema não é a falta de capacitação ou qualificação da equipe. Às vezes a causa do problema está relacionada aos processos, tá? Eu vou te dar aqui um exemplo claro de um cliente, né? A gente foi fazer um trabalho, né, de otimização de processos e o principal indicador que eu avalio é a produtividade, né? Então, vou avaliar a produtividade de cada setor, vou avaliar como montar a equipe. E a dona já havia me falado que a equipe não era ociosa. Alana, minhas meninas são excelentes, super dedicadas, elas não param. Mas tem alguma coisa que não tá dando. E de fato, quando eu fui ver os números, a produtividade estava muito baixa, estava 15 fórmulas por dia, né? 15 por funcionário. Então, ela tinha 3 funcionários no laboratório e a média de produção estava 15 por dia, muito baixa, né? Então, assim, tranquilamente, no setor de semissólidos dá para você, uma pessoa, um bom técnico, ele produz pelo menos 50 fórmulas. E, de fato, na visita técnica, eu identifiquei que as meninas não paravam. Mas, em contrapartida, eu quase fico tonta nessa visita, porque elas andavam de uma única pessoa, ela andava de uma ponta a outra do laboratório. Sendo que uma farmácia que tem um bom fluxo, né, que tem uma boa produtividade, cada
pessoa da equipe, né, ali do laboratório, ela tem, por mais que ela tenha uma multifuncional, ela seja multifuncional, o que é multifuncional? Eu não tenho só uma pessoa para encapsular, né? Eu tenho uma pessoa, ela pesa e encapsula. Um laboratório que tem uma menor produtividade, uma menor produção, uma menor demanda, né? Então, de repente, um técnico, ele pesa e encapsula, faz todo o processo, né? Mesmo assim, esse fluxo ele tem que ser linear. Eu começo em um ponto do laboratório e finalizo em outro. Se você percebe que o teu funcionário está aqui em um setor, depois ele está em outro, depois está lá na sala de lavagem, volta, pá, vai pegar matéria-prima, opa, tá, o fluxo tá ruim. Então, o funcionário ele fica cansado, fica desgastado, a produtividade cai, gera estresse, né? Se teu estoque ele não tá bem gerenciado, isso não é culpa do técnico, tá? É culpa do gestor, né? Estoque é um problema relacionado à gestão mesmo. Então, falta matéria-prima, tem que ir lá pegar, tem que ir fracionar. Opa, tudo errado. Então, o primeiro ponto que você tem que ver é se o teu processo ele está fluindo bem, no sentido se o fluxo está unidirecional, né? Se você tem mais de uma pessoa no laboratório, é importante subdividir as atividades. Coloca uma pessoa só no setor de sólidos, uma pessoa só no setor de semissólidos. Se tiver mais ainda, se você tiver uma demanda maior, subdividir as funções, com certeza é muito melhor, né, ter ali uma pessoa só para pesar, né, um técnico com mais experiência só para pesar, outro só para encapsular, certo? Avalie a possibilidade de adquirir equipamentos para otimizar essa produção. Um exemplo, eu estou com produção de 30 fórmulas iguais no mesmo dia. Estou dando um exemplo. 30, né? Pode ser menos, pode ser mais. E aí, uma pessoa fica ali uma tarde ou até um dia inteiro fracionando sachês. Será que não está de forma manual, né? Será que não está na hora de você adquirir um envasador de sachês? Então, tem investimento que vale muito a pena, retorna muito rápido, ok? Quando você tem um andor e essa dor está relacionada ao crescimento da farmácia, muitas vezes o dono da farmácia ele vai direto o quê? Para o setor comercial, de vendas, mas você tem que avaliar a raiz. E onde está a raiz na tua farmácia? O setor de produção. Então, eu já peguei vários clientes falando assim, Alana, já peguei consultoria, já treinei minha equipe de vendas e minha farmácia não está evoluindo. Porque muitas vezes você não está trabalhando o problema na raiz, tá? Então, por mais que você tenha um bom setor comercial, né, você tenha boas demandas, né, você gere demanda, tem uma visitação médica e os teus processos não estão fluindo bem, você tem grandes chances de não crescer, tá? Processos desorganizados, pessoal perdido, né? Já peguei também exemplos de casos de, Alana, eu preciso contratar mais gente. Quando eu vou ver a produtividade vai isso. Não, você não precisa contratar mais gente, você precisa organizar os seus processos. Aí, mais uma vez, como é que eu vou avaliar se meus processos estão de acordo ou não? Através de indicadores de desempenho, né? Um excelente indicador, né? Os KPIs, né? Uma excelente forma de avaliar se teu processo está fluindo bem. Outro ponto, avaliar teu produto, tá tendo reclamação? O cliente ele percebe valor, né? Como é que você faz isso? Com pesquisa de satisfação, se relacionando com o cliente, tá? Pessoas, como é que tá o ambiente organizacional? O ambiente está tóxico, está pesado, o pessoal está faltando muita rotatividade. É um ponto de alerta, pode estar prejudicando sim o crescimento da tua farmácia, tá? Então, quando quando você tem essa dor de não crescimento, você vai avaliar processos, produtos e pessoas, tá? Vai avaliar esses 3 pontos.
está tudo ok, está fluindo bem. Claro que tem sempre o que melhorar, né? Um trabalho que a gente faz nas farmácias, né, nos clientes, é melhoria contínua, tá? Aí sim você vai para os geradores de demanda, tá? Quais são os geradores de demanda de uma farmácia com manipulação? Aí vamos avaliar o setor de marketing. Marketing está totalmente relacionado com gerar demanda. E, gente, marketing não é ter um Instagram e ficar panfletando, colocando o que você vende. Não. Marketing é uma estratégia de comunicar para o teu cliente que você oferece o melhor produto e serviço, tá? Marketing é um setor que ele vai ser trabalhado para se relacionar com o cliente, para o cliente ele ter ali uma empatia com a tua marca. O marketing ele é aplicado para aí vem aí o termo em branding, né? A gente tem até um podcast aqui com um especialista. O marketing ele vai fazer com que o cliente ele tenha uma percepção de valor, né? Essa farmácia é a farmácia que eu confio. Essa farmácia eu pago mais caro, mas ela me entrega o que ela promete. Ela me entrega além do que ela promete, né? Aí entra o over delivery, tá? E o que é esse over delivery? Por exemplo, aqui nos nossos produtos, né? Por exemplo, a gente desenvolveu agora um caramelo com ativo, né? Super inovador. No nosso curso eu não prometi que eu ia entregar um caramelo, mas os nossos alunos terão a fórmula do caramelo. E sempre que a gente desenvolve, a gente entrega mais, tá? Então, é isso que a gente chama de over delivery. Então, você vende um produto. Ao invés de você entregar naquele pote convencional, você pode entregar em uma embalagem mais diferenciada, isso gerar encantamento para o cliente, enfim. Então, o marketing ele está 100% relacionado com comunicação. E essa comunicação, aí é uma visão minha, tá? Essa comunicação, ela não deve ser só institucional. É importante que farmácia com manipulação é um modelo de negócio que envolve muito deve ter uma comunicação mais personalizada. Afinal, você está trabalhando com tratamento individualizado. O produto ele é customizado, ele é feito à mão, praticamente. Claro que existe a tecnologia, óbvio, mas ele é feito específico para o paciente. O produto, né, obrigatoriamente sai o rótulozinho com o nome do paciente, o nome do prescritor, né? Então, é um modelo de negócio que exige muita familiaridade com o cliente, tá? E eu percebo que às vezes as farmácias elas perdem nisso. Em termos de tratamento, em termos de pós-venda, em termos de saber qual é o gosto do cliente. E o cliente não é só o paciente, é também aquele prescritor que até indica, né? Sugere que faz a sugestão para o paciente dele e na tua farmácia. Então, essa entrega também para o prescritor é fundamental, né? Então, o que é que eu costumo sempre falar? Esse marketing ele deve ser em conjunto, tanto o institucional, que envolve a marca, mas também deve ter uma autoridade ali associada àquela marca. E aí é uma visão minha, tá? É diferente de uma drogaria, né? Uma drogaria ali você vende marca dos mais variados laboratórios, farmácia com manipulação, não. E até a indústria também, né? Hoje temos aí grandes marcas, por exemplo, a WePink, né? Eu associo quem a WePink? A Virgínia, né? Eu tenho uma influência ali que influencia sobre aquela marca. A Boca Rosa, influenciada pela Bianca, né? Que tem uma pessoa ali que está o tempo todo falando sobre essa marca.
né? E, ao mesmo tempo, a farmácia com manipulação deve ter ali um farmacêutico autoridade que está junto dos teus clientes, que está indicando os melhores produtos, que está levando conteúdo de valor não só para os prescritores, mas também para o cliente final, falando sobre a cápsula que mais se adequa para ele, sobre os tipos de os cremes, sobre a embalagem nova que chegou e ele vai apresentar como funciona essa embalagem, uma linha nova. Então, o farmacêutico, ele é o melhor profissional para estar comunicando ali sobre os bastidores da farmácia, sobre o que a farmácia está lançando de novidade, certo? Então, se o seu marketing hoje está só relacionado a colocar ali benefícios de insumo, gente, você está fazendo marketing não é esse o caminho, entende? Não é esse o caminho. Entenda que o objetivo maior do marketing é relacionamento com o cliente, tá? Você tem que desenvolver uma comunicação efetiva com o cliente. É através do marketing também que você entende qual é o teu público-alvo, quais são as suas preferências, quais produtos, né, estão sendo uma maior preferência do cliente, até para você, quando você for desenvolver algo, trabalhar em cima do que o teu cliente precisa, tá? Sobre qual público-alvo você está atingindo. Um exemplo, quando eu atuei como farmacêutica, né, responsável de farmácia e manipulação, o nosso público-alvo era idoso, né? Então, tudo que eu lançava com foco nesse público-alvo pegava muito bem. Só que eu queria também minha estratégia era puxar também a farmácia para novas especialidades, né? Hoje está consolidado, mas na época, há mais de 10 anos atrás, a nutrição ali estava pegando muita força. E aí eu comecei a dar um foco também em produtos para nutrição. E obviamente quando a gente lançava para esse público, não era como lançar para o público mais idoso, né? Então, o marketing é uma forma também de você desenvolver um relacionamento com o teu cliente e entender o que é que ele precisa, ok? Resumindo tudo que eu falei até então, tá? Falei sobre, primeiro você tem que avaliar a raiz, né? Muitas vezes está relacionado ao laboratório, processos, pessoas e produtos. Avaliou as causas desse problema, né? Relacionado à raiz. Você vai para o gerador de demanda e até agora eu falei sobre marketing, né? Um setor fundamental de relacionamento com o cliente e comunicação, certo? Segundo, comercial, setor comercial. E o comercial, eu tenho minha equipe interna de vendas, que pode ser dividida. Você pode ter um setor só de call center e um setor ali para atendimento no balcão, ou pode ser um único, né? Então, sua farmácia está em fase de abertura, a farmácia tem 2, 3 anos de mercado, pode ser um único setor. Chega um momento que você precisa separar, tá? E isso pode ser um problema também. O setor comercial não está dando conta de atender aos dois ao mesmo tempo. Então, tá na hora de você colocar uma pessoa só para call center, atendimento do WhatsApp, tá? Entre outros, tá? Atendimento remoto, tá? Inclusive, atendimento pelo Instagram, né? Pelas redes sociais também é uma estratégia, tá? Não é só pelo WhatsApp. E o outro lado do comercial é o que? Visitação médica. Gente, assim, o setor de visitação médica realmente não é fácil de implantar, né? Exige bastante, você precisa primeiro ter um profissional bom naquilo, né? Não só na área comercial, mas trabalhar em campo seria um podcast só para isso, né? Mas de forma geral, você precisa ter um profissional com um bom perfil para essa atividade realmente. Mesmo muitas vezes a pessoa tendo habilidade na área comercial, muitas vezes ela não tem habilidade
em trabalhar na posição de, a gente chama, né, de forma mais genérica, representante comercial, que é aquele profissional que fica fazendo visitas aos clientes, fazendo prospecção ativa, né? Então, às vezes aquele profissional tem. Eu falo isso por quê? Porque às vezes você tem um vendedor muito bom interno e você quer colocar para campo e ele não desenvolve, porque ele não tem um perfil de ficar esperando, de ficar fazendo a prospecção ativa. Já tem perfis que nem não dá para você manter dentro da farmácia, porque são perfis de rua, de campo, tá? Então é essa pessoa que você tem que contratar. Alana, eu posso fazer as visitas, eu sou a dona da farmácia, eu posso fazer essas visitas técnicas? Poder pode, mas vai impactar na tua cobertura. Você ter um profissional ali só para aquilo vai conseguir fazer 100 prospecções no mês, 200, 300. Você sendo dono de farmácia, aí eu já sugiro que você faça as visitas estratégicas, assim, 10 visitas ao mês, só com aqueles profissionais mais premium mesmo, que você já tem um relacionamento, tá? Então, acaba limitando, certo? Então, visitação médica, não abra mão. Por mais que você esteja começando agora, é fundamental. Através da visitação médica, você vai conseguir desenvolver um relacionamento com os prescritores, você vai entender qual é a necessidade daqueles prescritores da tua região, tá? Cada região tem uma necessidade. Você vai desenvolver excelentes parcerias no sentido de tem prescritor que tem a necessidade de, eu quero fazer um protocolo, eu quero desenvolver um protocolo, eu quero aplicar um peeling, por exemplo, no meu consultório, e aí ele se torna um parceiro no desenvolvimento de lançamento de produtos, tá? Então, assim, a visitação médica é realmente um setor que gera muitas oportunidades, mas não é só sobre fazer visitas aleatórias, tem que ser estratégica, tem que ter conteúdo, tem que ter material, tem que ter profissional preparado. Só um vendedor não é o suficiente, ele tem que estar capacitado tecnicamente, certo? E principalmente se você está começando agora, aí que você tem que fazer mesmo visitação médica, porque é através da visitação que você vai desenvolvendo a autoridade, né, desenvolvendo a credibilidade dessa farmácia, dessa marca, né, que você está construindo para os profissionais. Já aconteceu, né, em trabalhos relacionados à visitação médica, que o prescritor falou assim, olha, eu não prescrevo para farmácia que tem menos de 3 anos de mercado. Já aconteceu. Então, a visitação médica, ela está aí para quebrar objeções também, ok? Para quebrar objeções, para mostrar quem está ali, sobre os processos da farmácia, quanto a farmácia leva a sério, tá? E, claro, influenciar aquele profissional a prescrever tratamento individualizado, que já melhorou muito, mas estamos trabalhando cada vez mais em cima disso. E essa demanda, né, a necessidade que o prescritor, que o profissional, ele tem de trabalhar com tratamento individualizado, está aumentando cada vez mais. Por quê? Porque os clientes finais, os pacientes estão exigindo isso. Doutor, eu quero manipulado, eu quero um produto de acordo com a minha necessidade individualizada, né? Então, os prescritores estão sendo cobrados por conta disso, tá? E o último gerador de demanda que você tem que avaliar, tá? É interno, a demanda interna. Como é que tu tá trabalhando a tua demanda interna? Você tá só esperando receitas vir de profissionais, né? Não é o ideal. Você tem que trabalhar com vários canais e um deles é a demanda interna. Treinar teu time de vendas para fazer vendas, tipo vendas de gloss, né? Produtos sem receitas, né? Você pode trabalhar o teu time de vendas para vender produto agregado, inclusive produtos da loja, da farmácia, né? Você também pode trabalhar com varejo. A propósito, lá no início eu falei sobre indicadores de desempenho, né? Ou eu foquei muito na produção, mas o teu setor comercial tem que ser avaliado também. De repente, o teu vendedor ele é muito bom,
mas por alguma falha de precificação, o teu índice de rejeição está muito alto, tá? Então, é importante. E, gente, falha em precificação, não é só que o teu produto está com valor muito alto, não, viu? Pode ser para baixo. Tem cliente que não compra, deixa de comprar você porque teu preço está muito barato. É para desconfiar mesmo, né? Você trabalha com serviço, né? Você manipula a forma individualizada. E estando muito barato, realmente o cliente ele fica com a pulguinha atrás da orelha, tá? Então, só um parênteses em relação a indicadores devem ser avaliados também no setor comercial, tá? E uma outra forma de gerar demanda interna não é só sobre a equipe estar capacitada, treinada para fazer vendas agregadas, por exemplo. Então, o teu vendedor ele não pode só tirar um pedido, ele tem que oferecer um produto, ele tem que fazer pós-venda, certo? E por último, para fechar, consultório farmacêutico, pressão farmacêutica, serviço nutricional, né? Incluir, por exemplo, nutricionista, tá? É de fundamental importância, principalmente se você estiver em região do interior, onde a população é muito carente, né? De atendimento. Então, você prestar um serviço de atendimento farmacêutico, né? O farmacêutico hoje ele tem muito poder para prescrever, né? Vários, para trabalhar com vários tratamentos preventivos, né? Ou alternativos. Então, você tem aí um grande diferencial, né? Que é colocar um farmacêutico que gera essa demanda. Eu nasci de uma farmácia que fazia fila, gente, até hoje faz, para atendimento farmacêutico. Inclusive, os prescritores muitas vezes encaminhavam os pacientes até para essa farmácia, né? Porque o dono da farmácia, ele era conhecido já por tratamento de pele, enfim, que era farmacêutico também. Então, a farmácia criou-se uma autoridade, né? Que, vai lá na farmácia X, que lá tu vai tirar essa micose, tu vai resolver essa micose de unha, esse fungo na unha, essa queda de cabelo, tá? Então, para capital também atende, mas para a farmácia do interior vai atender muito também, tá? Eu tenho colegas e clientes que o farmacêutico gera pelo menos 50% da demanda da farmácia. Não é ruim, né? Isso é um número muito bom, tá? Claro que não pode depender só desse farmacêutico, tá? Nunca depende só de um prescritor, só de um gerador de demanda, né? Você tem que pulverizar. Mas você não fica 100% dependente de prescritores externos, ok? Então, diante de tudo que eu coloquei aqui, você vai, anota, rever esse podcast, coloca os pontos que você tem que melhorar para tua farmácia crescer em faturamento. Mas como eu falei lá no início, não é só o faturamento que vai me falar sobre o crescimento da farmácia. Se você faturar muito e você aumentar o faturamento, você pode até aumentar o faturamento, e a tua folha, por exemplo, de pagamento aumentar muito, né? Isso impactar na tua margem de lucro, isso não é bem um crescimento, né? Então, o crescimento é quando você aumenta o faturamento e, por outro lado, sua margem de lucro pelo menos se mantém, tá? Isso é importante. Você vai abrir uma filial ou vai expandir a farmácia, é uma forma de crescimento também. Mas a tua produção, esse teu espaço vai justificar essa expansão, né, física, vai justificar o que você vai faturar com essa expansão, tá? Então, tudo isso deve ser avaliado, ok? Bom, esse foi mais um ABcast, espero que você tenha gostado. Se você gostou, dá o like aqui, é muito importante a tua audiência. Eu já agradeço desde já você que ficou até o final, tá? É uma honra poder contribuir. Se você tem esse problema de crescimento, se você tem algum problema técnico, entre em contato conosco. Eu vou deixar o QR Code aqui na tela e o link do nosso canal de atendimento. A gente agenda uma reunião consultiva com você, avalia, tá?
o que é que pode estar causando, o que é que pode estar impedindo o seu crescimento. E em outro momento a gente pode desenvolver um trabalho mais amplo, tá? Mas muitas vezes a gente consegue resolver com uma simples reunião de diagnóstico, ok? Então conte conosco, te vejo no nosso próximo ABcast e até lá. Tchau, tchau.